Boa tarde, fala criminalistas, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal. Todas as sextas-feiras a gente trazendo aí um pouco sobre os bastidores da advocacia criminal, e desta vez a gente vai falar de algo que é muito importante, um tema que é muito importante e que todo advogado criminalista que atua na seara criminal ele precisa estar atento: a descoberta, o encontro fortuito de provas, né? A descoberta fortuita, o encontro fortuito de provas no âmbito da persecução penal. E aí é um tema que ele é polêmico, né? A gente tem diversas discussões quanto à possibilidade de se permitir este encontro fortuito da prova, se é permitido ou se não é. Existem questionamentos quanto a isso, principalmente na doutrina sobre esta questão da descoberta fortuita, no âmbito da persecução penal. E eu preparei um material para a gente poder falar um pouco sobre como é que está sendo a manifestação, o entendimento dos tribunais superiores sobre essa prova, sobre esta temática. E a gente vai abordar hoje tanto a descoberta fortuita, o encontro fortuito das provas no âmbito da persecução penal, como a gente vai falar também sobre o Fishing Expedition, né, que é a pescaria probatória. São duas coisas distintas, são dois institutos distintos, e aí a gente precisa saber diferenciar e saber quando a gente utiliza um e quando a gente pode falar do outro, né? São dois temas diversos, e aí a gente precisa ter conhecimento sobre isso. E aí a gente vai fazer esse trabalho a partir de um caso prático em que eu atuei junto à vara de delito de organização criminosa. E o processo, inclusive, foi um processo bem complexo, que foi um processo contra mais de 350 pessoas que foram alvos, né, de uma investigação, de uma operação, e foram denunciados. Esse processo, inclusive, foram desmembrados em vários outros processos, porque não tinha como tramitar, né, um processo desse de uma forma rápida, de uma forma célere, quando se tinha mais de 350 réus nesse processo. E aí, inicialmente, os magistrados que integram este colegiado decidiram fazer um desmembramento, dividindo o processo em vários outros processos para garantir uma celeridade, para garantir que houvesse uma viabilidade na tramitação do processo. E aí, a partir desse caso e outros casos que a gente separou aqui para comentar com vocês, que a gente vai entender como é que pensa os tribunais superiores, como é que se posiciona os tribunais superiores quanto a esta temática, né, do encontro fortuito de provas, né? Como é que é a visão deles nos tribunais superiores. E a partir desse caso prático, eu vou trazer algumas situações que o advogado ele precisa estar atento quando se fala desta temática. Primeiro, a gente precisa saber o que significa este encontro fortuito, o que é que significa essa descoberta fortuita das provas. Dentro de uma persecução penal, é possível que o investigador, que o próprio Ministério Público, ele busque várias medidas cautelares para a produção desta prova, né? Processo, o Ministério Público tem um ônus de provar, cabe ao Ministério Público esse ônus probatório, e a partir desta incumbência do Ministério Público em provar, ele pode se valer de uma série de medidas cautelares que visam
produzir esta prova que será levada ao crivo do magistrado que conduz o processo. Ele fará um juízo de valoração destas provas e vai ao final entender as provas produzidas pelo Ministério Público, elas são suficientes para se ensejar um decreto condenatório? Sim, condena. As provas do Ministério Público, elas são insuficientes para se ensejar um decreto condenatório? Não, absolve. Então, é desta forma que um processo ele tramita. O Ministério Público, com esse ônus probatório, incumbindo ao Ministério Público a produção desta prova, que será destinado ao magistrado, a produção dessa prova, para que ele possa fazer um juízo de valoração. O que acontece muitas vezes dentro da persecução penal é que o Ministério Público representa por alguma medida, e muitas vezes essas medidas podem ser busca e apreensão, pode ser interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra do sigilo fiscal, bancário. Então o Ministério Público ele pode se utilizar dessas medidas cautelares com a finalidade de se buscar a prova que será usada dentro do processo para que aquele indivíduo ele seja ao final condenado. Então, é desta forma que acontece de uma maneira bem simples para a gente contextualizar. Então, o Ministério Público, se valendo dessas medidas, ele pode requerer ali uma interceptação telefônica. No curso da interceptação telefônica, sobre aquele que visa aquele determinado alvo, surgem outras provas relacionadas a outras pessoas ou até mesmo outros crimes que podem ser objeto que estão sendo apurados em uma determinada investigação, mas no curso desta investigação surgem elementos, indícios de cometimento de outros crimes ou crimes praticados por outras pessoas. E aí, Osés, diante deste encontro fortuito, né, por quê? Porque a finalidade daquela interceptação ou daquela medida cautelar era obter provas relacionadas àquele objeto da investigação, mas durante esta investigação se produz novos elementos que dão ensejo à instauração de um outro procedimento. Para ser mais claro e didático, o sujeito está sendo investigado ali e contra ele o juiz determina uma busca e apreensão. Se ele determina uma busca e apreensão contra um sujeito, contra o alvo A, e é apreendido o celular dele, né, no momento dessa busca e apreensão, e na extração de dados do celular daquele indivíduo A, surgem provas quanto ao cometimento de outros crimes, inicialmente o objetivo daquela busca e apreensão era se colher elementos para apurar um crime de homicídio. Mas, no curso da investigação, após a extração de dados, pode ocorrer de que surgem elementos de prova relacionados a um tráfico de drogas. E aí, Osés, nesse caso, é possível que estas provas que surgiram a partir desta busca e apreensão que foi decretada, que apreendeu o celular daquele indivíduo A e surgiu, após a extração de dados, provas referentes relacionadas a um outro crime. Isso é possível acontecer? Isso é válido? Isso pode ser utilizado para a instauração de um outro crime, de um outro processo? É isso que a gente vai tratar no encontro de hoje. Ou pode ser também que o indivíduo A seja alvo de uma interceptação telefônica,
ele utiliza o celular dele para se comunicar com outra pessoa, e no curso da interceptação telefônica, da captação dos áudios, se percebe que existiam outras pessoas envolvidas neste crime. É possível que se instaure um procedimento contra estas outras pessoas que surgiram no curso da investigação. É possível que estes outros crimes, que inicialmente não são o objetivo daquela investigação inicial, é possível que eles também sejam averiguados em um outro procedimento. É isso que a gente vai buscar delimitar no encontro de hoje. A gente vai tratar sobre isso de acordo com o que os tribunais superiores estão entendendo. E também a partir de um caso prático, um caso concreto, em que eu atuo, o Ministério Público, ele recorreu da sentença absolutória, nesse caso em que eu atuo, exatamente se utilizando do princípio da serendipidade, né? Serendipidade. E que princípio é esse, Osés? É o princípio que está relacionado ao encontro fortuito das provas, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos tratar sobre, primeiramente, este encontro fortuito da prova. Como é que ocorre esse encontro fortuito da prova? Eu já fiz aqui uma breve análise sobre como é que isso acontece, né? E aí eu expliquei através da interceptação telefônica, através da extração de dados, através de uma prisão em flagrante, no momento em que a polícia adentra em um imóvel e prende aquele sujeito em flagrante, na posse de celulares ou na posse de material de instrumentos eletrônicos, que posteriormente vão ter seus dados extraídos. É possível que estas informações colhidas posteriormente, elas possam ser utilizadas para dar ensejo à instauração de um procedimento contra outras pessoas ou para se apurar novos crimes. É isso que a gente vai tratar. Primeiro, antes se tinha um entendimento de que era possível que isto acontecesse, que estes novos elementos que surgissem a partir da persecução penal, a partir de uma interceptação telefônica, de uma extração de dados obtidos através de uma busca e apreensão, eles só pudessem ser apurados se eles estivessem dentro do mesmo contexto fático, objeto da apuração, objeto daquela apuração inicial. E aí o Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, começou a divergir desse entendimento, que é o entendimento que a doutrina ela costuma adotar, mas começou a divergir desse entendimento, possibilitando que os elementos de provas colhidos no curso da persecução penal, ainda que não guardem relação com aquele objeto, que é o objeto inicial da investigação, podem sim dar ensejo à instauração de um novo procedimento para se apurar a autoria e a materialidade daqueles crimes que surgiram durante esta investigação. Então, já vi muitas situações como estas, já atuei em processos dessa natureza. Sujeito, havia uma investigação inicial, esta investigação inicial era para apurar a prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. No curso da persecução penal ali, do curso de toda essa investigação, surgem elementos, surgem provas quanto à participação de outros indivíduos. E aí o que é feito? O Ministério Público
pede ao magistrado o compartilhamento, a autorização para compartilhar aquelas informações que são oriundas daquela investigação, para que se possa instaurar um novo procedimento pela prática daqueles crimes contra os alvos novos, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele vem manifestando o entendimento que isso é plenamente possível. É plenamente possível que no curso de uma investigação, onde surgem novos elementos de provas que se referem à prática de outros crimes, ou mesmo à inclusão de outras pessoas quanto ao cometimento de crimes, é possível que este material que foi produzido inicialmente para se apurar um determinado crime ou determinado alvo, ele pode sim ser utilizado para se instaurar um novo procedimento para apurar a prática de outros crimes que surgiram no curso da investigação e também para incluir novos alvos que inicialmente não foram incluídos naquela investigação inicial. Isto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu começo a mostrar para vocês, através de julgados, de casos práticos, em que vocês possam entender que é esse o entendimento formulado pelo STJ. Primeiro caso, HC 197.044. Neste HC, anota aí, quem depois quiser verificar, é o 197.044. Neste caso, o ministro Sebastião Reis, ele, analisando essa situação, num caso de uma interceptação telefônica, ele entendeu que a interceptação telefônica, naquele caso específico, era lícita, não havia nenhuma ilegalidade naquela interceptação telefônica inicial que deu, né, origem àqueles novos elementos de prova. Então, se não há nenhuma ilicitude nesta decisão judicial primária, decisão judicial inicial, que possibilitou a produção dessas novas provas, segundo o ministro Sebastião Reis, no HC 197.044, ele entendeu plenamente possível que se instaurasse um novo procedimento para apurar, né, esses crimes, aqueles diálogos obtidos no curso da investigação, no curso das interceptações telefônicas, eles poderiam sim ser utilizados para a instauração de um novo procedimento. No HC 663055, HC 663055. Nesse caso específico, né, o ministro Rogério Schietti, ele declarou ilícitas as provas colhidas mediante invasão de domicílio. Vejam bem, gente. Nesse caso específico que eu vou tratar para vocês, no HC 663055, ele é um caso que diverge desse primeiro que eu falei, do HC 197.044. Nesse do 197.044, o ministro entendeu que na produção da prova que ensejou aqueles elementos para a instauração de um novo procedimento, não havia nenhuma ilicitude. Já nesse, no HC 663055, é diferente. O ministro entendeu que aquela produção da prova, aquela decisão, ou na verdade, aquele ato que ensejou aquela prova, a produção daquela prova, ele estava eivado de ilicitude. E por conta disso, contaminava todos os atos posteriores. Então, qual é o que o advogado criminalista ele precisa estar atento em casos como esse? Ele tem que ir lá na origem. Lá na origem. Se você está diante de um processo,
e que a prova ela é oriunda de uma investigação que foi instaurada para apurar determinado crime contra determinadas pessoas, e no curso desta investigação surgiram novos crimes e novas pessoas que ensejaram a apuração em um procedimento próprio, você tem que se atentar para ir analisar aquele primeiro processo. É isso que o advogado precisa fazer e precisa estar atento. Se você está diante de um processo que ele é oriundo de uma investigação que foi promovida e que promoveu aquelas provas que é objeto desse processo que você está atuando, você precisa ir fazer análise daquele primeiro processo, daquela primeira investigação, saber se houve alguma ilicitude na produção daquela prova. Então é importante que você vá lá na origem, é importante que você vá lá no outro processo. Mas o que acontece? Muitos advogados, quando atuam em um processo, eles não têm ali a sensibilidade, né, e a astúcia de verificar se aquele processo que ele está atuando é oriundo de um outro processo. A prova utilizada naquele processo advém de uma prova produzida ali num primeiro processo. Se você percebe que aquele processo, as provas que estão sendo utilizadas, elas foram obtidas em um processo inicial, em uma investigação inicial que deu origem a este segundo processo, você tem que fazer uma análise da produção desta prova lá inicial. Esta prova que foi produzida, ela é lícita. As decisões judiciais que decretaram ali o afastamento do sigilo telefônico, do sigilo telemático, do sigilo fiscal, do sigilo bancário, elas são eivadas de ilicitude. É isso que você precisa fazer. O controle da origem. Ir lá na origem, ir lá no processo inicial, para se aferir a legalidade deste processo. Saber se as provas produzidas naquele processo, elas realmente são lícitas. É isso que tem que ser feito. Então, a gente tem primeiro um entendimento de que é possível sim, no curso de um processo, no curso de uma persecução penal, se encontrem novas provas, se encontrem novos alvos, e mesmo que não haja uma conexão entre aquilo que está sendo objeto de uma análise inicial que ensejou aquelas medidas cautelares, ainda assim elas podem ser objeto de apuração em um outro processo. Isto é fato. O que é que o advogado precisa analisar e observar? Se existe alguma ilegalidade naquele primeiro processo que deu origem àquele segundo processo. As provas que foram colhidas no curso da investigação, no curso da persecução penal, daquele processo, que foram compartilhadas para ensejar este segundo processo, para justificar esse segundo processo, se elas são legais, né? Se as provas são lícitas. É isso que precisa ser observado. Nesse caso específico, gente, em que eu atuo e que vai ser julgado agora, próxima semana, a apelação do Ministério Público, a situação era o seguinte, para vocês entenderem como tem que... Se o processo for segredo de justiça, você tem que pedir, num processo em que você atua, certo? Acesso ao processo original, ao processo inicial. É isso que você tem que fazer.
No mínimo é isso que você tem que fazer. Você tem que pedir que seja possibilitado o acesso lá, o acesso neste processo. E mais, doutora, você pode fazer como eu fiz em um processo. Foi o que aconteceu nesse processo. Vou explicar para a doutora para saber que a gente tem que atuar de maneira estratégica. E eu atuei num processo em que esse processo ele era oriundo de uma operação que havia acontecido. Nesta operação se tinha interceptações telefônicas. O alvo era aqueles indivíduos para apurar crime de organização de drogas, crime de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, crime de corrupção, tudo naquele processo inicial. No curso da investigação, das interceptações telefônicas, surgiram novos indivíduos. E dentre esses indivíduos, o meu cliente. E aí o Ministério Público faz o seguinte: instaura um PIC, que é um procedimento investigatório criminal, trazendo os áudios das interceptações telefônicas para esse PIC, faz a denúncia contra as pessoas que não eram alvo daquele primeiro processo, não eram alvos daquele primeiro processo, e aí surgiu o segundo processo com base em áudios captados, neste primeiro processo. Beleza. Quando eu faço a minha defesa, eu observo que no PIC só tinha os áudios referente às interceptações telefônicas. Não se tinha as decisões lá do primeiro processo, que decretou ali o afastamento do sigilo telefônico. Não tinha todos os áudios, certo? Não tinha todos os áudios e só tinha mesmo alguns áudios que o Ministério Público entendeu como relevantes para a acusação e utilizou somente aqueles áudios. E aí, na minha resposta à acusação, eu digo: Excelência, está sendo utilizado uma prova que foi produzida em um outro processo, a qual não se tem a integralidade desta prova. No mínimo, era para o Ministério Público ter trazido esta prova que foi produzida lá no processo para esse segundo processo. Por que isso? Porque é preciso que, por mais que se compartilhe aquela prova, o advogado no segundo processo, tanto o advogado como a própria acusação, exercer esse controle da legalidade da prova que foi produzida nesse primeiro processo. Então, como é que eu vou aferir a cadeia de custódia desta prova se só tínhamos ali nesse segundo processo áudios que incompletos, que eram interessantes apenas para o Ministério Público e não foi juntado a sua integralidade? Aí o que eu faço? Eu digo: Excelência, não foi juntado a integralidade dos autos que ensejaram a prova que é trazida pelo Ministério Público para fundamentar esse segundo processo. Então, o que acontece? Neste caso, é importante que na resposta à acusação você faça um tópico já tratando sobre isso, da necessidade que este compartilhamento da prova respeite a integralidade, respeite a cadeia de custódia, respeite a integridade, respeite tudo quando se relaciona à produção probatória. Então, pode ser considerado um erro do Ministério. Na verdade, o que
que eu entendo. Se a gente for analisar, de fato, a gente percebe que os processos, eles são feitos, na maioria das vezes, né, de uma forma a toque de caixa. Né? A toque de caixa, a gente percebe isso, que não se tem quando se fala que a prova da acusação, quem advoga na seara criminal, percebe que não há este controle sobre isso. Não há, infelizmente, não, infelizmente. Porque assim, dizer que o Ministério Público não sabe disso, eu acho pouco provável. Ele sabe, os promotores, a maioria dos promotores, eles são estudiosos do direito, eles entendem profundamente o direito, né? Sabem disso. Agora, infelizmente, não é feito desta forma. E aí você, advogado, você tem que se insurgir quanto a isso. Nesse caso específico, eu estou falando da interceptação telefônica, produzida em um outro processo, que deu ensejo a esse segundo processo. Veja, encontro fortuito da prova. Neste caso, foi encontrado nas interceptações telefônicas a participação de outros alvos, dentre esses outros alvos, o meu cliente. E aí eles instauram este, né, segundo processo, através de um PIC, que enseja uma denúncia, o juiz recebe a denúncia, cita o acusado para apresentar a resposta à acusação, e quando, na resposta à acusação, eu venho e digo, epa, peraí, esta prova que está sendo utilizada, ela é oriunda deste processo. Então, o mínimo que tem que se garantir é o acesso integral a esse processo. É o acesso integral ao processo que originou esta prova. E o advogado tem que requerer isso em sua resposta à acusação. Requer que seja disponibilizado a integralidade da prova que está sendo utilizada pelo Ministério Público, que foi obtida no processo de origem. Então é isso que o advogado tem que fazer. Porque se ele não fizer isso, depois para ele arguir, alegar que houve um cesseamento de defesa, você não requereu. Se você não requereu ali, depois como é que você vai mostrar o famoso prejuízo, né? Então é importante que o advogado ele esteja atento a isso. Está atuando em um processo, pegou um processo, primeiro ponto que tem que ser analisado: o que é que o Ministério Público está utilizando como elemento probatório? É algo que foi produzido em um outro processo. Pronto. Vamos lá no outro processo. Saber como foi que esta prova foi produzida. Zé, mas o processo inicial, ele é um processo segredo de justiça e eu que não represento nenhum dos réus daquele primeiro processo, eu não posso ter acesso. Então você vai requerer em sua resposta à acusação o acesso à prova produzida naquele primeiro processo. É o que você tem que fazer, é que você tem que obter este acesso. E aí você só obtém se você requerer, tá certo? Então perceba, o controle da legalidade vai ser no primeiro processo. Vai ser lá no primeiro processo. Muitos advogados estão preocupados só naquilo que é produzido no segundo processo. Eu não atuo no primeiro processo, mas a origem está lá. O segredo está lá. O que vai fazer diferença está lá. E você está focando em algo que não vai resolver o teu problema.
porque o teu problema vai estar lá naquele primeiro processo que deu origem a esse segundo processo, quando estamos diante do encontro fortuito das provas. Tá certo? Isso tem que se atentar. Em outro caso que eu atuei, que vai ser objeto de julgamento agora, recente na apelação, exatamente, nesse caso específico, é o seguinte, para vocês entenderem, havia um sujeito que ele foi preso em flagrante, e na prisão em flagrante foi apreendido um celular, na posse dele. E aí, qual foi o contexto desta prisão em flagrante e da apreensão do celular? O indivíduo, ele estava em sua residência e os policiais adentraram aquela residência sem que tivessem diante de uma hipótese de justa causa para justificar a violabilidade, né, a quebra da inviolabilidade domiciliar. Então o sujeito estava dentro de casa, estava na posse de material ilícito, drogas, e os policiais adentraram aquela residência, prenderam em flagrante aquele sujeito e, além disso, apreenderam com ele um celular. O celular foi depois objeto de extração dos dados, posteriormente, foi objeto da extração de dados, e na extração de dados conseguiram obter informações do envolvimento de mais de 350 pessoas que, segundo a acusação, faziam parte de uma organização criminosa. A partir da extração desses dados, que originou um relatório técnico produzido pela polícia. Veja, vamos lá na origem. Qual é a origem? Um sujeito que foi preso em flagrante em casa, portando na posse de drogas, foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e, na oportunidade, foi apreendido o seu celular, que posteriormente houve a extração de dados, produção de relatório técnico pela polícia, mostrando que havia informações da existência de uma organização criminosa composta por mais de 350 pessoas. Moral da história: foi decretada a prisão preventiva de todas essas pessoas. Mais de 350 pessoas tiveram sua prisão preventiva decretada neste contexto. E, como eu falei para vocês, o processo tramitando contra mais de 350 pessoas na vara de delito de organização criminosa, o colegiado desmembra o processo em vários para garantir uma celeridade processual. E o que acontece? Depois, lembra daquele sujeito que foi preso em flagrante? Lembra daquele sujeito que teve o seu celular apreendido? Lembra daquele sujeito que este celular, após a extração de dados, originou um relatório técnico que trouxe para dentro de uma investigação mais de 350 pessoas que foram presas preventivamente? Lembra desse sujeito? Sabe o que acontece? O processo dele, ele é absolvido. Por quê? Porque o tribunal entendeu que estavam diante de uma ilicitude da prova em virtude dos policiais terem ingressado no domicílio dele, terem apreendido aquele celular que originou a extração de dados e originou um relatório técnico produzido pela polícia que
ensejou na decretação da prisão de mais de 350 pessoas em um processo contra mais de 350 réus. Então, quando o tribunal reconhece aquela ilicitude na forma como os policiais agiram lá na origem, o tribunal reconheceu a nulidade e determinou a absolvição daquele indivíduo lá na origem. E aí o que é que acontece? Quando ele reconhece essa nulidade lá naquele primeiro processo, torna ilícita aquela prova, né, a nulidade decorrente da ilicitude da prova, se o processo contra mais de 350 pessoas é oriundo da extração de dados obtidas através daquele celular, daquele aparelho telefônico que foi apreendido ilegalmente, eu tenho ali uma situação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, tudo aquilo que foi feito posteriormente se opera a ilicitude. Então, o que foi que aconteceu? Todas aquelas pessoas, mais de 350 pessoas, que foram denunciadas por aquilo que havia dentro daquele celular, que foi apreendido com o indivíduo, que foi absolvido em razão da nulidade em decorrência da ilicitude da prova, pelo fato dos policiais terem adentrado na residência sem autorização judicial e sem a ocorrência de nenhuma das hipóteses que afastam esta inviolabilidade domiciliar, contaminou tudo aquilo que veio posteriormente. E aí o que é que acontece? Aquelas 350 pessoas que foram denunciadas e estavam presas preventivamente por conta daquilo que foi produzido no âmbito da primeira investigação, que foi oriunda da prisão em flagrante daquele indivíduo, que depois foi reconhecida a ilicitude, anulado tudo e ele foi absolvido, veio para este segundo processo. E todos, mais de 350 pessoas, tiveram a absolvição reconhecida. Percebe onde o advogado precisa atuar? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o advogado, ele está jogando toda a sua energia, toda a sua força, né? Toda a sua força, toda a sua atenção em um determinado local. Mas a resolução do problema está em outro. Ele só enxerga aquilo, mas a resolução, o remédio daquele problema vai estar em outro local, vai estar em outro processo. E é preciso que o advogado ele tenha essa astúcia de saber que se eu estou diante de um processo e que a prova ela é oriunda de um outro processo, é preciso que eu faça o controle de legalidade da produção daquela prova lá no primeiro processo. Naquele processo que deu origem a esse compartilhamento da prova, que seja esse segundo processo. Às vezes, mas eu não sou advogado do primeiro processo. E quem disse que você precisa ser advogado no primeiro processo para ter interesse no controle da produção dessa prova, da legalidade dessa prova? Quem é que diz que você não tem interesse nisso? Eu estou trazendo um caso concreto para vocês em que isto foi reconhecido. Para quem quer ver o processo
posteriormente e verificar toda essa argumentação que eu estou falando. Se quiserem anotar, é o processo de número 0032 562 51 2022 806 0001. 1000 ao contrário, o final. Ok? Repetindo novamente, 0032 562 51 2022 806 1000 ao contrário. É isso? Exatamente, doutor Arthur. A gente está falando do encontro fortuito da prova, né? Encontro fortuito da prova. Em uma busca e apreensão para investigar determinado indivíduo, se apreende o celular dele e descobre a participação de outras pessoas. E se descobre o cometimento de outros crimes. E aí, é possível isso? E aí eu trago, certo? Eu trago em vários entendimentos dos tribunais, principalmente do STJ, que é plenamente possível. Mas aí, Osés, é possível que isso seja autorizado. É possível que essas provas que foram objetos lá do primeiro processo ensejam num segundo processo contra outras pessoas para apurar outros crimes. É possível? É possível. Mas aí o que o advogado tem que fazer? O controle de legalidade das provas produzidas naquele primeiro processo. E aí eu dei aqui exemplos aqui em que eu utilizei como estratégia de defesa, eu utilizei como estratégia de defesa, e a colega aqui falou sobre isso, o fato de, na resposta à acusação, eu ter requerido acesso integral à prova contida lá naquele primeiro processo. Como é que eu vou fazer o controle disso se eu não tenho esse acesso integral? Eu só tinha parte dos áudios. Como é que eu vou fazer controle disso? Não tem como. Você tem que ter conhecimento de tudo, de todo o conteúdo, né? De todo o acervo probatório, para que você possa aferir a legalidade desse procedimento. Ah, Osés, e o que é o Fishing Expedition, né? Ou chamado de pescaria probatória? Esse termo Fishing Expedition, que é a pescaria probatória, é algo que o advogado tem que estar atento no controle da legalidade ali desta prova, quando se fala da obtenção desta prova. O que é esse Fishing Expedition? É exatamente quando o Ministério Público ou a autoridade policial representa por alguma medida cautelar para a obtenção de uma determinada prova, sem ter ali um alvo delimitado ou um objeto de investigação delimitado. Simplesmente o sujeito diz o seguinte: o delegado representa pela busca e apreensão daquele determinado imóvel, sem demonstrar a necessidade de se ter uma medida de busca e apreensão daquele determinado imóvel. Ou o delegado ou o Ministério Público que formulam um pedido de interceptação telefônica sem existir justa causa para esta medida contra aquele indivíduo, porque eles entendem que aquele indivíduo deve estar envolvido em algum tipo de crime, e aí eles usam uma argumentação muitas vezes genérica para poder obter esta prova. Então isso é o Fishing Expedition ou pescaria probatória. Eu não tenho elementos concretos, eu não tenho uma justa causa, eu só tenho o quê? Um cenário abstrato. Eu não tenho nada de concreto que mostre que aquele indivíduo realmente mereça ser
alvo de uma investigação e principalmente que mereça ser alvo de uma busca e apreensão ou de uma interceptação telefônica. E aí simplesmente pedem por pedir. Muitas vezes os juízes deferem o que é pedido, sem fazer este controle dos aspectos, né, da medida, principalmente de uma justa causa, principalmente de elementos concretos que sejam aquela medida, e simplesmente pede, é deferido, começa a investigação e a partir dali começa a se pegar alvos, crimes que o Ministério Público ou muitas vezes a autoridade policial sequer tinha conhecimento ou sequer tinha nada de concreto sobre aquilo. Então isso é o ficho expeditivo, né? Isso é o ficho expeditivo. Isso é a pescaria probatória. Ou seja, você pede, né, e é aquela coisa, tem as... eu vou aqui na sorte, vou pedir, peço, e aí começa a investigar, se encontrar bem, se não encontrar também tudo bem, e pronto. Isso é a pescaria probatória. E aí, gente, é importante que não se confunda ficho expedition, essa pescaria probatória, com o encontro fortuito das provas. O encontro fortuito das provas é sim permitido. O STJ tem aderido ao entendimento da teoria, né, da serendipidade. Eles têm possibilitado, né, têm admitido isto, mas você pode ir fazer uma atuação antes, né, da produção daquela prova, fazer um controle sobre o que levou o deferimento daquela medida cautelar. Pronto. Pergunta aqui do doutor Arthur, muito bom. Doutor Zé, mandar de busca e apreensão de um outro celular diverso da pessoa que sofre a busca. O que os tribunais têm entendido? Eles têm entendido o seguinte: o que acontece muito na prática? O alvo da busca e apreensão é o indivíduo X. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão naquele imóvel, cujo alvo é o indivíduo X, se apreende o celular da esposa dele, ou se apreende o celular, o computador do filho dele. E aí, nesta busca e apreensão, onde se apreende celulares, onde se apreende computadores, tablets de outras pessoas que estão no imóvel, mesmo não sendo alvo daquela busca e apreensão, né, não sendo alvo daquela investigação, mas pelo fato do alvo ser aquele imóvel, a busca e apreensão, eles têm permitido sim o uso daquela prova que foi obtida nos celulares daquele indivíduo que, mesmo não sendo alvo, estava no interior daquela residência e a busca e a apreensão foi naquela residência. E aí eu vou trazer um julgado aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui um julgado em que ele fala sobre isso. Nesse caso específico desse julgado, era no escritório de um advogado. A busca e a apreensão foi decretada contra o estagiário, e no momento da busca e apreensão contra o estagiário foi encontrado outros materiais lá ilícitos que ensejou a prisão e tal. E aí o advogado utilizava deste argumento de que o alvo não seria ele, e sim o estagiário. E, consequentemente, aquela prova que foi encontrada e utilizada contra os interesses dele não poderia ser
usada, ali na verdade estava eivada de ilicitude, porque teria sido desrespeitado. Deixa eu só ver aqui qual foi. O RHC 39412. RHC 39412. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão de uma arma pertencente a um estagiário de um estabelecimento, os policiais encontraram outros materiais ilícitos no local, pertencente ao chefe do alvo do mandado. Na verdade, era um estagiário. E foram cumpridos o mandado de busca e apreensão para apreender uma arma desse estagiário. Eu falei aqui estagiário de um advogado, não, mas era um estagiário de um estabelecimento. Ao solicitar a nulidade de prova, foi esclarecido que, ainda que não tivesse mandado específico aquele indivíduo, as provas foram colhidas fortuitamente, sob cumprimento legal de outro mandado no mesmo local, portanto, sem desvio de finalidade da medida. Então, eles afastam esta tese de nulidade da defesa do proprietário do imóvel, alegando que a destinação daquele mandado teria sido para o estagiário e não para o proprietário. Mas o RHC 39412 mostra que realmente eles têm aderido, né, a este entendimento de que não há aí uma ilicitude. E aí eu tenho outro aqui, o RHC 157-143. A sexta turma considerou que o acesso aos dados telemáticos extraídos dos celulares de advogados investigados em uma operação policial não configurou investigação especulativa, tampouco serendipidade. Para o colegiado, ainda que a garantia do sigilo profissional entre advogado e cliente fosse preterida em relação à necessidade da investigação, ela seria preservada com a transferência do sigilo para quem estivesse na posse dos dados. Fora requisitado pelos advogados investigados que a extração se desse de maneira somente parcial, a fim de preservar o sigilo profissional, mas o ministro relator entendeu pela impossibilidade técnica de investigação parcial. Não há como exigir que filtre imediatamente o que interessa ou não a investigação, devendo o que não interessa ser prontamente restituído ao investigado após a perícia. Então, o que é que eles alegam aqui? Que nesse caso específico, se tiver interesse para a investigação ou para uma nova investigação, vai ser apurado. O que não tiver interesse, não tiver conteúdo criminoso, que não enseje uma nova investigação, pode restituir. Mas, se tiver conteúdo criminoso, eles vão sim investigar em um novo processo, e pode ter certeza que o entendimento dos tribunais é admitir sim esta prova. Beleza, gente? Espero ter contribuído aí com vocês para trazer um tema bastante polêmico. É algo que a gente precisa estar atento, principalmente quando se trata de processo de grandes operações, principalmente de processos em grandes operações. O advogado, ele precisa estar atento ao contexto geral, né? Ao contexto geral. O que foi que originou esta prova, né? Ir lá na origem, saber se tem outros processos desmembrados, o que é que os advogados estão arguindo lá, né? O que é que os advogados estão utilizando como tese defensiva. Então tem que estar atento, tem que ter um olhar de um campo muito maior, né? Muito mais abrangente. Tá certo, gente? Quem tiver dúvida, pode entrar em contato conosco no direct, pode falar com a gente, e pode ter certeza que a gente está aqui para contribuir com todos vocês. Tá certo?
Um excelente final de semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima sexta-feira no encontro. E a gente vai falar sobre um tema da execução penal top, que é a questão da prescrição. E é um caso concreto, uma decisão que eu consegui um reconhecimento da prescrição. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu bati cabeça demais com esse caso concreto. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor aqui trazer esse tema e a gente poder compartilhar com vocês, para que isso sirva de exemplo e sirva de precedentes aí para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, o nosso próximo encontro aqui no Fala Criminalista.